Mateus, um menino de apenas 10 anos, tinha como único lar o asfalto frio, ora muito quente e indiferente das ruas da cidade. Desde bebê, fora deixado à própria sorte, vítima do abandono e dos vícios que arruinaram a vida de seus pais. Sem ninguém para guiá-lo ou protegê-lo, Mateus aprendeu a sobreviver da forma que podia, escavando restos de comida em latas de lixo e contando ocasionalmente com a bondade de estranhos. Apesar de sua infância roubada e da solidão sufocante que o acompanhava, Mateus alimentava uma chama de esperança. Ele se recusava a ser derrotado pelas circunstâncias. Cada manhã, ainda no primeiro raiar do dia, Mateus acordava com o coração decidido, acreditando que talvez, naquele dia, algo poderia mudar. Acreditava que havia uma chance, mesmo que mínima, de que seu destino fosse mais do que a rua lhe oferecia. A força que ele encontrava para seguir em frente, dia após dia, era um milagre em si. O milagre de quem se agarra à esperança quando nada mais resta. Em uma dessas manhãs, ainda antes do amanhecer, Mateus se levantou e olhou ao redor. Observou outras crianças em situação semelhante começando a despertar e logo saiu em busca de algo para comer ou algum objeto que pudesse vender. Ele percorreu as ruas vazias, evitando o contato com as poucas pessoas que passavam, ciente de que suas roupas sujas e gastas contrastavam fortemente com o luxo e a elegância daquela área da cidade, onde viviam os ricos e poderosos. Sabia que precisava se manter afastado desses locais, pois a polícia constantemente patrulhava em busca de pessoas como ele. Ainda assim, algo o impeliu a se aproximar de um beco entre as mansões. Talvez ali ele encontrasse algo de valor que ninguém mais tivesse notado. Cautelosamente, Mateus começou a vasculhar latas de lixo e cantos escuros, até que algo brilhante chamou sua atenção. Era uma pasta de couro preta, aparentemente esquecida ali. Empolgado, ele a pegou e a abriu com cuidado, esperando encontrar algo que pudesse vender. Para sua surpresa, dentro da pasta, ele encontrou documentos importantes, todos com selos e assinaturas oficiais. Eram escrituras de diversas propriedades, todas em nome de um único homem, André Santiago, um renomado empresário da cidade. Mateus ficou chocado. Sentado no chão do beco, ele examinou os papéis e se deu conta de que aqueles documentos tinham um valor imenso. Por um momento, ele imaginou como sua vida poderia mudar, com aquilo em mãos. Talvez, finalmente, uma chance de escapar da miséria que o cercava diariamente. Contudo, algo dentro dele o impediu de seguir por esse caminho. Mateus sabia que o certo seria devolver os documentos ao seu legítimo dono. Quem sabe o homem pudesse ajudá-lo em troca daquele ato honesto. Era uma oportunidade que ele não poderia ignorar. Determinado, Mateus se levantou e começou a caminhar em direção à imponente mansão no final da rua. O coração batia acelerado, misturando excitação e nervosismo. Ele se perguntava o que aconteceria se André Santiago se recusasse a ajudá-lo, ou pior, o acusasse de roubo. Ainda assim, decidiu seguir em frente, segurando firmemente a pasta. Ao chegar à entrada da mansão, Mateus parou por alguns instantes, admirado pela grandiosidade do lugar. Respirando fundo, ele se aproximou da imensa porta de madeira e bateu com firmeza. Após alguns instantes, a porta se abriu, revelando um mordomo de aparência formal e expressão severa. "Sim, o que você quer?", perguntou o mordomo, lançando a Mateus um olhar desconfiado. "Boa tarde, senhor", respondeu Mateus, esforçando-se para soar o mais respeitoso possível. "Gostaria de falar com o senhor André Santiago, se possível."
tenho algo muito importante para ele. O mordomo olhou para o menino de cima a baixo, claramente surpreso com a presença de uma criança maltrapilha à porta de seu patrão. Do que se trata? Questionou com evidente desconfiança. O senhor Santiago não recebe visitas sem aviso. Encontrei algo que lhe pertence, explicou Mateus, mostrando a pasta de documentos. São escrituras de propriedades e acredito que seja importante que ele as recupere. O mordomo arregalou os olhos ao ver o conteúdo valioso da pasta. Sem dizer mais nada, ele entrou na mansão e fechou a porta, deixando Mateus esperando ansioso na soleira. Os minutos que se seguiram pareceram uma eternidade para o garoto, até que finalmente a porta se abriu novamente. Desta vez, era o próprio André Santiago que aparecia, um homem de meia idade, com postura elegante e olhar intrigado. André examinou Mateus com uma expressão de curiosidade e desconfiança. O que você quer? Mateus olhou para o homem à sua frente e com uma voz profunda disse: Senhor Santiago, encontrei isto em um beco aqui perto, falou estendendo a pasta com as mãos trêmulas. Dentro há alguns documentos que parecem ser seus. Não sei como chegaram lá, mas achei que deveriam ser devolvidos. Santiago pegou a pasta, abrindo-a e revendo rapidamente o conteúdo. Sua expressão passou de suspeita para surpresa ao perceber que se tratavam, de fato, de documentos oficiais de suas propriedades. Uau! Murmurou para si mesmo, quase esquecendo-se da presença de Mateus. Então você os encontrou? E o que você quer em troca? Mateus ficou surpreso com a pergunta. Ele esperava que o homem ficasse grato e talvez até lhe oferecesse uma recompensa, mas o questionamento o pegou desprevenido. Não quero nada, senhor, respondeu finalmente, olhando o homem nos olhos. Só queria garantir que o senhor recebesse seus documentos de volta. Eles não me pertencem. Santiago o observou com uma expressão indecifrável, como se não acreditasse no que estava ouvindo. Após alguns segundos de silêncio, um sorriso torto surgiu em seu rosto. Você acha que sou estúpido, garoto? Perguntou com tom de zombaria. Todos querem algo em troca, seja dinheiro ou algum benefício. O que você realmente quer? Mateus estremeceu com a hostilidade do homem, mas manteve-se firme. Juro que não quero nada, insistiu. Fico feliz por poder devolver o que é seu. André Santiago o fitou por alguns instantes, como se tentasse identificar algum traço de engano nas palavras do menino. Finalmente, sua expressão suavizou um pouco e um leve toque de surpresa surgiu em seu rosto. Bom garoto, devo admitir que você me surpreendeu, disse, aceitando a pasta de documentos que Mateus lhe oferecia. Não é comum encontrar alguém tão honesto e altruísta nos dias de hoje. Mateus suspirou aliviado, mas ao mesmo tempo seu coração pesou ao pensar nas dificuldades que enfrentava nas ruas. Quem sabe esta não era sua chance de melhorar de vida. Senhor Santiago, já que devolvi seus documentos, talvez o senhor possa me ajudar de alguma forma. O empresário arqueou uma sobrancelha, como se não compreendesse o pedido de imediato. Ajudá-lo? O que você quer dizer com isso? Mateus mordeu o lábio inferior nervoso. Bom, agora moro na rua. Às vezes, é muito difícil conseguir comida e um lugar para dormir, explicou baixando o olhar. Se o senhor pudesse me dar algum dinheiro, ou talvez um emprego, eu ficaria muito agradecido. Santiago permaneceu em silêncio, observando Mateus com uma expressão que o menino não conseguia decifrar. Por fim, suspirou e falou em um tom mais suave. Garoto, devo admitir que sua honestidade me impressionou. A maioria das pessoas na sua situação tentaria tirar vantagem dessa oportunidade. Mas você foi honesto e fez o que era certo. Mateus sentiu uma centelha de esperança.
Isso significa que o senhor vai me ajudar? Perguntou com a voz cheia de expectativa. Santiago o encarou em silêncio por alguns segundos antes de balançar a cabeça gentilmente. Sinto muito, mas não posso fazer isso. Não posso lhe dar dinheiro nem oferecer um emprego. Conheço a sua situação, sei que é difícil, mas não posso cuidar de todas as crianças nas ruas. O coração de Mateus se apertou e ele abaixou a cabeça decepcionado. Eu entendo, murmurou, tentando conter as lágrimas. No entanto, Santiago continuou, fazendo com que Mateus o olhasse novamente. Mas posso recompensá-lo de outra forma. Mateus o encarou com cautela, sem saber o que esperar. Como? Perguntou, sentindo um vislumbre de esperança. Santiago sorriu levemente e apontou para o interior da mansão. Venha comigo. Deixe-me ao menos lhe oferecer uma refeição quente e um lugar seguro para passar a noite. Não é muito, mas é o mínimo que posso fazer por você. Mateus ficou sem palavras, surpreso com a oferta inesperada. Jamais imaginou que um homem como André Santiago, um dos empresários mais ricos da cidade, o convidaria a entrar em sua luxuosa mansão. Não sei o que dizer, balbuciou incrédulo. Então não diga nada, respondeu Santiago com um sorriso gentil. Entre e descanse. Garanto-lhe que estará seguro aqui. Ainda atônito, Mateus assentiu e seguiu o homem pela grande porta de entrada, entrando em um mundo de opulência e privilégio que jamais imaginara. Conforme caminhavam pelos corredores, ele não conseguia desviar o olhar da beleza e do luxo que o cercavam. Nunca havia visto nada parecido e mal podia acreditar que tudo aquilo pertencia a uma única pessoa. Finalmente, Santiago parou em frente a uma porta de madeira talhada e abriu-a, convidando Mateus a entrar. Este será seu quarto para esta noite, disse ele com uma expressão serena. Pode descansar aqui. Mais tarde, trarei algo para você comer. Mateus entrou com cautela, maravilhado com a suntuosidade do quarto. Havia uma cama de dossel enorme, um guarda-roupa elegante, uma penteadeira e uma mesa de cabeceira. Tudo parecia tão perfeito e arrumado que ele teve medo de tocar em algo. Muito obrigado, Sr. Santiago, murmurou, sem saber como expressar sua gratidão. Chame-me de André, respondeu o homem com um sorriso. E não tem nada a agradecer. Afinal, você me devolveu algo de grande valor. É o mínimo que posso fazer. Mateus assentiu, sentindo uma mistura de gratidão e entusiasmo. Nunca imaginou que sua honestidade lhe traria uma recompensa tão inesperada. Se precisar de algo, não hesite em me pedir, continuou André, caminhando em direção à porta. Estarei na cozinha preparando algo para comer. Assim que ficou sozinho, Mateus sentou-se na cama, ainda sem acreditar no que estava acontecendo. Olhou ao redor, admirando cada detalhe do quarto maravilhosamente decorado. Lentamente, deitou-se na cama macia, sentindo seu corpo relaxar após tantas noites dormindo no frio das ruas. Uma sensação de paz o invadiu, algo que ele não sentia há muito tempo, ou melhor, nunca antes havia sentido. Quando fechou os olhos, Mateus permitiu-se sonhar com a possibilidade de um futuro diferente. Talvez, apenas talvez, essa inesperada oportunidade pudesse ser o início de uma nova vida. Na manhã seguinte, Mateus acordou com uma sensação de bem-estar que não sentia há anos. Abrindo os olhos devagar, ele olhou para o quarto suntuoso ao seu redor, ainda imerso na sensação de estar em um sonho. Ao lembrar dos acontecimentos do dia anterior, seu coração se encheu de esperança. Decidido a aproveitar ao máximo aquela chance, Mateus levantou-se da cama e foi em direção à porta, com o desejo de encontrar André e agradecê-lo novamente.
Ao abrir a porta, encontrou um mordomo formal à sua espera. "Vejo que já acordou, jovem", disse o mordomo com uma voz profunda. O senhor Santiago pediu que o acompanhasse até a sala de jantar, quando estiver pronto. Mateus assentiu, ainda tímido, mas com uma pequena faísca de confiança e esperança. "Muito obrigado, senhor", respondeu Mateus com educação, sentindo-se pronto. O mordomo acenou com a cabeça e começou a caminhar pelo elegante corredor com Mateus logo atrás. Enquanto avançavam, o menino não conseguia deixar de olhar ao redor, maravilhado com a imponência e beleza da mansão. Cada canto parecia ter sido desenhado com um gosto requintado, e Mateus se perguntava como uma única pessoa podia viver em um lugar tão luxuoso. Eles finalmente chegaram a uma imensa porta de madeira que o mordomo abriu, revelando uma sala de jantar ainda mais impressionante que o resto da casa. Uma longa mesa de mogno brilhava sob a luz que entrava pelas enormes janelas, e Mateus não pôde evitar o sentimento de não pertencer àquele mundo de opulência. André Santiago estava sentado à cabeceira da mesa, segurando uma xícara de café. Ao ver Mateus, ele sorriu e o convidou a se aproximar. "Bom dia, garoto. Espero que tenha descansado bem. Por favor, venha se sentar comigo." Mateus hesitou por um momento, sentindo-se deslocado em um ambiente tão refinado. No entanto, o convite gentil de André o fez se sentir um pouco mais confortável, e ele se aproximou da mesa, sentando-se na cadeira ao lado do milionário. "Espero que tenha tido uma boa noite", continuou André, servindo uma xícara de café para Mateus. "Você parece muito mais descansado do que ontem." "Sim, senhor." "Muito obrigado", respondeu Mateus, segurando a xícara com cuidado. "Nunca dormi em uma cama tão confortável." André assentiu, satisfeito, e recostou-se na cadeira, observando o menino com atenção. "Diga-me, garoto, qual é o seu nome?" "Meu nome é Mateus, senhor", respondeu o menino, sentindo-se um pouco intimidado pelo olhar intenso de André. "Mateus, é um prazer conhecê-lo", disse André com um sorriso. "Quantos anos você tem?" 10 anos, senhor", respondeu Mateus, tentando não se sentir tão pequeno naquele ambiente imponente. André assentiu, pensativo, mas logo sua expressão ficou mais séria. "E me diga, Mateus, como você acabou vivendo nas ruas?" Mateus tensionou ao ouvir a pergunta, sem saber como responder. Ao longo dos anos, ele aprendera a manter sua história em segredo, temendo que isso pudesse lhe trazer problemas. "Bem, meus pais me abandonaram quando eu era muito pequeno", começou, a voz trêmula, mas tentando soar calmo. "Eles eram muito jovens e disseram que não tinham condições de cuidar de mim. No começo me deixaram com conhecidos, mas depois..." Ele engoliu em seco, lembrando-se das histórias que ouvira ao crescer. "Depois, as coisas pioraram para eles. Meu pai se envolveu com gente perigosa, drogas e tudo mais. Acabou preso e logo em seguida ouvi dizer que minha mãe..." Ele pausou, tentando controlar a emoção. "Minha mãe também se perdeu no mesmo caminho. Dizem que ela morreu em um hospital, depois de uma overdose." André balançou a cabeça, demonstrando pesar. Ninguém, muito menos uma criança, deveria passar por isso. Mateus deu de ombros, tentando minimizar sua situação. Respirou fundo antes de continuar, agora com a voz mais firme, como se estivesse determinado a não deixar seu passado defini-lo. "Não foi fácil aceitar, mas aprendi a sobreviver sozinho. Eles se foram cedo demais, mas eu segui em frente. Acho que já me acostumei com isso", disse ele com um sorriso triste. "Mas quando encontrei seus documentos, pensei que talvez o senhor pudesse me ajudar de alguma forma." André o olhou em silêncio por alguns momentos,
como se estivesse refletindo. Sinto muito, Mateus. Então André inclinou-se ligeiramente para a frente e perguntou: diga-me, Mateus, o que você realmente quer? O que espera ganhar em troca de me devolver esses documentos? Mateus ficou surpreso com a pergunta. Ele acreditava que sua honestidade seria suficiente para ganhar a confiança de André, mas parecia que o homem ainda duvidava de suas intenções. Eu não quero nada em troca, senhor, respondeu Mateus com firmeza. Sinceramente, só queria fazer a coisa certa e devolver o que era seu. Não tenho outra demanda. André o observou atentamente, como se buscasse algum sinal de mentira em suas palavras. Tem certeza disso? Insistiu. Mateus engoliu em seco, sentindo um nó na garganta. Juro que não quero nada além de um lar e uma família que me ame, respondeu com a voz trêmula. Sei que é pedir muito, mas é tudo o que sempre quis desde que me lembro. André permaneceu em silêncio, visivelmente surpreso com a sinceridade do menino. Mateus pôde ver uma centelha de emoção refletida nos olhos do milionário. Após alguns instantes, André pigarreou e disse com uma voz suave: devo dizer que você me impressionou. A maioria das pessoas na sua situação tentaria aproveitar essa oportunidade. Mas você demonstrou uma honestidade e humildade verdadeiramente admiráveis. Mateus sentiu o coração bater mais forte de esperança. Senhor Santiago, Deixe-me terminar, por favor, interrompeu André, com uma expressão serena. Percebi que seu pedido não é algo material ou egoísta, mas algo muito mais profundo e valioso, um lar e uma família que te ame. Ele pausou, e Mateus pensou ter visto um toque de tristeza nos olhos de André. Infelizmente, não posso lhe oferecer um emprego nem lhe dar dinheiro, continuou André, mas talvez eu possa lhe dar algo ainda mais importante. Mateus o fitou, sem ousar respirar, esperando pelo que o milionário diria. Se você permitir, disse André com um leve sorriso, gostaria que você morasse comigo nesta casa. Gostaria que você me deixasse ser sua família. Mateus ficou atônito, sem conseguir acreditar no que acabara de ouvir. André Santiago, um dos homens mais ricos e poderosos da cidade, estava lhe oferecendo um lar. O senhor está falando sério? Gaguejou Mateus, com os olhos arregalados. Completamente sério, garoto, respondeu André com convicção. Sei que é uma proposta inesperada, mas depois do que fez e do que me contou, percebi que talvez eu possa oferecer algo mais do que simples recompensas materiais. Mateus nunca imaginara que alguém poderia lhe oferecer algo assim. Agora, diante da possibilidade de ter um lar e uma família, ele mal sabia o que dizer. Não sei o que dizer, sussurrou com a voz trêmula. Isso é demais. André estendeu a mão e pousou gentilmente no ombro de Mateus, olhando para ele com uma expressão paternal. Eu sei que é muita coisa para absorver, disse ele suavemente, mas quero que saiba que estou falando sério. Gostaria que você ficasse aqui comigo e me deixasse ser essa família que você sempre desejou. Mateus sentiu as lágrimas começarem a brotar. Durante anos, ele aprendeu a sobreviver sozinho, a não confiar em ninguém, a não esperar nada de ninguém. E agora, essa oportunidade inesperada o tocava de uma forma que o deixava sem fôlego. Não sei o que dizer, repetiu entre soluços. Nunca pensei que alguém como o senhor pudesse se importar com alguém como eu. André o olhou com um sorriso caloroso e apertou seu ombro. Por que, garoto? Disse com firmeza. É exatamente isso que quero. Quero que você faça parte da minha vida, da minha família. Mateus sentiu seu coração transbordar de emoção. Por anos ele sonhara em ter um lar,
uma família que o amasse e cuidasse dele. E agora essa oportunidade surgia, oferecida por aquele homem respeitável que, em poucos momentos, lhe dera algo que ele jamais esperava. Sem poder conter as lágrimas, Mateus lançou-se nos braços de André, abraçando-o com força. O milionário envolveu Mateus em um gesto paternal, oferecendo-lhe o conforto e o calor que a criança tanto desejou ao longo de sua vida. "Obrigado, Senhor Santiago", soluçou Mateus em meio às lágrimas. "Obrigado por querer ser minha família." André sorriu e, acariciando suavemente a cabeça do menino, respondeu com ternura: "Chame-me de André, Mateus, e você não tem nada pelo que ser grato. É isso que eu quero e espero que você também queira." Mateus se afastou do abraço, olhando para André com um sorriso radiante, balançou a cabeça com entusiasmo. "Sim, senhor." "André", corrigiu-se, deixando o nome fluir com naturalidade. "Quero isso mais do que qualquer coisa no mundo." André sorriu satisfeito e acenou para que se aproximasse da mesa. "Então, que tal começarmos aproveitando este delicioso café da manhã juntos?" disse, servindo um prato cheio de comida. "Você deve estar com fome depois de tudo que passou." Mateus assentiu, sentindo o estômago roncar ao ver a comida tentadora. Ele se sentou ao lado de André e, pela primeira vez em muito tempo, desfrutou de uma refeição deliciosa e reconfortante, rodeado pelo calor e segurança daquele novo lar inesperado. Conforme o café da manhã avançava, Mateus se sentia cada vez mais confortável. André lhe fazia perguntas gentis sobre seus interesses e sonhos, mostrando um interesse genuíno em conhecê-lo. Em certo momento, André limpou a garganta e olhou para Mateus com seriedade. "Diga-me, Mateus, você já foi à escola?" Mateus balançou a cabeça, sentindo uma pontada de vergonha. "Não, senhor." André respondeu timidamente. "Nunca tive oportunidade de ir para a escola." André assentiu, pensativo. "Bem, isso terá que mudar", disse com determinação. "A partir de agora quero que vá à escola e aprenda tudo o que puder. Quero que você tenha todas as oportunidades que eu não tive quando era jovem." Mateus olhou para ele surpreso, mal acreditando no que ouvia. A ideia de poder frequentar a escola, algo que antes parecia um sonho inatingível, enchia-o de entusiasmo e esperança. "De verdade?" gaguejou quase sem fôlego. "Você quer que eu vá para a escola?" André lhe deu um sorriso encorajador. Mateus permaneceu em silêncio, impressionado com a generosidade daquele homem. Por anos, ele sonhara em ter uma casa e uma família que o amasse, mas jamais imaginara que essa oportunidade viria das mãos de alguém tão rico e poderoso. "Não sei o que dizer", balbuciou, sentindo as lágrimas ameaçarem escorrer mais uma vez. "É demais, senhor Santiago. Nunca pensei que alguém como o senhor pudesse querer alguém como eu." André o olhou com compreensão, estendendo a mão para colocar sobre o ombro do menino. "Deixe-me explicar uma coisa, Mateus", disse com uma voz suave. "Por muitos anos estive tão absorvido nos negócios e em acumular riqueza que esqueci completamente o quão importante é ter uma família ao lado." Ele pausou e, por um momento, Mateus viu uma leve melancolia em seus olhos. "Quando você apareceu à minha porta com tanta honestidade e humildade, algo dentro de mim se mexeu", continuou André. "Percebi que, ajudando você, talvez eu pudesse encontrar algo muito mais significativo do que uma recompensa material. Talvez eu pudesse encontrar o lar e a família que sempre desejei." Mateus o fitou,
maravilhado, sem acreditar que alguém tão importante pudesse sentir essa necessidade. Mas por que eu? Perguntou em voz baixa. Por que você iria querer uma criança como eu em sua vida? André sorriu e apertou seu ombro. Por que, Mateus? Você tem um coração nobre e puro, respondeu. Apesar de todas as dificuldades que enfrentou, manteve sua integridade, e isso é algo que eu admiro profundamente. Mateus sentiu lágrimas brotarem novamente. Nunca ninguém dissera palavras tão reconfortantes, e muito menos o considerara digno de fazer parte de sua vida. Obrigado, senhor, digo, André, corrigiu-se a voz embargada. Você não faz ideia do que isso significa para mim. André apertou sua mão suavemente. Não precisa agradecer, Mateus. É você quem está me dando a oportunidade de ter uma família. Permita-me ser o pai que você nunca teve. Mateus sentiu o coração transbordar de emoção. Durante anos, ele sonhara com uma figura paterna que o guiasse, protegesse e apoiasse, e agora esse sonho estava se tornando realidade. Sem se conter, Mateus levantou-se e se aproximou de André, abraçando-o com força. O milionário o envolveu num gesto caloroso e paternal, oferecendo o conforto e a segurança que o menino tanto desejara. Obrigado, André, soluçou Mateus, enterrando o rosto no peito do homem. Obrigado por querer ser minha família. André o apertou ainda mais, passando a mão carinhosamente pelos cabelos do menino. Você é minha família agora, Mateus, murmurou com a voz ligeiramente trêmula. E farei tudo o que estiver ao meu alcance para que você nunca mais passe pelas dificuldades que enfrentou. Eles permaneceram assim por alguns minutos, ambos tocados pela intensidade do momento. Por fim, André afastou-se delicadamente e segurou o rosto de Mateus entre as mãos, olhando-o com profunda emoção. Bem-vindo ao seu novo lar, filho, disse com um sorriso radiante. Mateus retribuiu o sorriso, sentindo o coração se encher de felicidade. Pela primeira vez, ele se sentiu verdadeiramente em casa, protegido e amado. A partir daquele dia, a vida de Mateus começou a se transformar completamente. André cuidou para que nada faltasse ao menino, providenciando um quarto só para ele, decorado com tudo o que precisava para se sentir confortável. Mateus passava horas admirando cada detalhe de seu novo espaço, mal acreditando que aquele quarto luxuoso e elegante agora era seu. Além disso, André lhe deu roupas novas, substituindo as peças gastas que Mateus usara por anos. Vestir-se com roupas limpas e bem cuidadas parecia apagar os traços do passado nas ruas. Mas, acima de tudo, André lhe ofereceu carinho e atenção. Passavam horas juntos, conversando, rindo e explorando os recantos da imponente mansão, e Mateus começou a ver em André a figura paterna que sempre desejara. Uma das promessas mais importantes que André fez a Mateus foi garantir-lhe uma educação. Para o menino que nunca pôde ir à escola, a notícia foi emocionante. André se encarregou de matriculá-lo em uma prestigiada escola particular, garantindo que ele tivesse tudo o necessário para se adaptar e se destacar nos estudos. No início, Mateus se sentiu intimidado entre as outras crianças de famílias ricas, mas, com o apoio de André, ele logo começou a ganhar confiança e a se destacar. Os professores ficaram impressionados com a dedicação e inteligência de Mateus, que rapidamente se tornou um dos melhores alunos da sua turma. André acompanhava com orgulho o progresso de seu filho adotivo, incentivando-o sempre a continuar se esforçando. Além da educação, André proporcionou a Mateus experiências enriquecedoras, levando-o a museus, concertos e locais emblemáticos da cidade.
A cada nova atividade, Mateus descobria um mundo que antes lhe era inacessível. Pouco a pouco, ele deixava para trás as sombras de seu passado nas ruas, mergulhando em uma nova vida repleta de oportunidades. No entanto, o que mais enchia o coração de Mateus de felicidade era o relacionamento caloroso que construiu com André. O milionário tornara-se uma figura paterna excepcional, oferecendo-lhe todo o amor e apoio que o menino sempre ansiara. Passavam tardes inteiras conversando e André mostrava um interesse genuíno pelos sonhos e preocupações de Mateus, garantindo que ele tivesse tudo o que precisava para crescer e se desenvolver. Uma noite, enquanto ambos estavam sentados em frente à lareira, Mateus reuniu coragem e expressou o que sentia. Posso chamá-lo de papai? André o olhou com uma expressão radiante e um sorriso emocionado apareceu em seu rosto. Seria uma honra, Mateus, respondeu. Farei tudo o que estiver ao meu alcance para ser o pai que você merece. Sim, filho, respondeu André, estendendo a mão para pegar a de Mateus. Mateus retribuiu o sorriso, sentindo o coração transbordar de felicidade. Durante anos, ele desejou poder ter um pai que o amasse e cuidasse dele. Agora, esse sonho finalmente havia se tornado realidade. Aproximou-se lentamente de André e o abraçou com força, deixando as lágrimas de gratidão rolarem por seu rosto. Obrigado, pai, murmurou com a voz trêmula. Obrigado por tudo. André o abraçou com carinho, acariciando suavemente sua cabeça. Eu que agradeço, Mateus, respondeu com emoção. Você me deu a oportunidade de ter a família que sempre sonhei. Pai e filho ficaram em silêncio, aproveitando o calor e a segurança daquele momento, selando uma conexão que ia muito além do material ou do superficial. A partir daquele dia, a vida de Mateus deu uma reviravolta. Ele já não era mais uma criança indefesa e solitária, condenada a sobreviver nas ruas. Agora era um jovem com um lar, uma família e um futuro cheio de possibilidades. André se encarregou de lhe proporcionar tudo o que precisava para crescer e desenvolver-se plenamente, matriculando-o em aulas de música, arte e esportes, incentivando-o a descobrir seus talentos e interesses. André também garantiu que Mateus recebesse uma educação de alta qualidade, contratou os melhores tutores e o matriculou nas escolas mais prestigiadas da cidade. O menino que um dia acreditou que seu destino era permanecer na miséria, agora estava cercado de oportunidades e privilégios. Mateus floresceu, tornando-se um jovem autoconfiante e curioso sobre o mundo ao seu redor. Seus professores e mentores ficaram maravilhados com sua inteligência, dedicação e sede de conhecimento. André, por sua vez, orgulhava-se de ver seu filho adotivo crescer e alcançar cada um de seus objetivos. Enxergava em Mateus a família que sempre desejou e dedicava-se inteiramente a ele, oferecendo-lhe todo o apoio e amor que podia. Juntos, pai e filho criaram um vínculo inquebrável, baseado em confiança, respeito e carinho mútuo. André tornou-se o modelo de Mateus, e o menino, por sua vez, tornou-se a razão de viver do milionário. Finalmente, chegou o dia da formatura de Mateus. Sentado na primeira fila, André assistia com um sorriso radiante enquanto seu filho subia ao palco para receber o diploma universitário, coroando anos de esforço e dedicação. Quando Mateus se aproximou para apertar a mão do reitor, André conteve as lágrimas, lembrando-se do dia em que aquela criança indefesa bateu à sua porta, devolvendo documentos valiosos e conquistando sua confiança com honestidade e humildade. Jamais imaginara que aquele encontro casual mudaria completamente suas vidas.
Após a cerimônia, André encontrou Mateus e o envolveu em um grande abraço. "Você conseguiu, filho!" exclamou, batendo levemente nas costas dele. "Estou tão orgulhoso de você." Mateus lhe deu um sorriso radiante, os olhos brilhando de felicidade. "Tudo isso é graças a você, pai", respondeu. "Honestamente, eu nunca teria chegado até aqui sem o seu apoio e amor." André colocou um braço ao redor dos ombros de Mateus e o guiou até os outros familiares e amigos, apresentando-o com orgulho. "Este é meu filho, Mateus", disse com um sorriso. "O melhor aluno da turma." Mateus corou um pouco com o elogio, mas não pôde deixar de sentir profunda gratidão. Anos atrás, jamais imaginara que teria a oportunidade de viver algo assim, cercado por pessoas que o amavam e parabenizavam por suas conquistas. Naquela noite, André organizou uma grande festa na mansão para comemorar a formatura de Mateus. Familiares, amigos e conhecidos reuniram-se para brindar o sucesso do jovem, enchendo a casa de música, risos e alegria. Mateus sentia-se emocionado com tanta atenção, mas não conseguia parar de sorrir. Depois de tanta adversidade, sentia-se plenamente realizado. E tudo isso graças à generosidade e ao amor de André, que se tornara seu pai e seu maior apoio. Quando chegou a hora dos discursos, André se levantou e pediu silêncio. Com uma expressão serena, olhou para Mateus e começou a falar. "Anos atrás, um menino de rua bateu à minha porta e me devolveu alguns documentos importantes que havia encontrado. Aquele ato de honestidade e humildade mudou minha vida para sempre." Fez uma pausa, olhando para o público que o ouvia em silêncio. "Decidi acolher aquele menino, Mateus, e fazer dele meu filho", continuou. "E posso garantir que foi a melhor decisão que tomei em toda a minha vida." André voltou-se para Mateus, fixando os olhos nos dele. "Você é a luz que ilumina minha existência", disse com a voz trêmula. Sua determinação, sua inteligência e sua bondade me ensinaram que a verdadeira riqueza não está nos bens materiais, mas na qualidade das pessoas ao nosso redor. Ele fez uma pausa, e Mateus viu as lágrimas brilhando nos olhos de André. "Você é minha inspiração e meu legado", continuou André. "Hoje, na sua formatura, quero agradecer por me permitir ser seu pai e compartilhar essa maravilhosa jornada com você." A plateia irrompeu em aplausos e vivas, emocionada pelas palavras sinceras de André. Mateus, com os olhos marejados, aproximou-se do pai e o abraçou com força. "Pai", sussurrou, com a voz embargada, "obrigado por tudo." André o apertou firmemente, um sorriso radiante iluminando seu rosto. "Eu é que sou grato, filho", respondeu acariciando os cabelos de Mateus. "Você me deu mais do que eu jamais poderia imaginar." A festa continuou com mais brindes, danças e celebrações. Mateus mal conseguia pensar em outra coisa, além da imensa gratidão que sentia. Anos atrás, ele jamais sonharia em ter uma vida assim, cercado de pessoas que o amavam e valorizavam. Quando a festa finalmente terminou e os últimos convidados se despediram, André e Mateus ficaram sozinhos, aproveitando a tranquilidade da noite. "Pai", disse Mateus, quebrando o silêncio, "posso te perguntar uma coisa?" André o olhou com um sorriso caloroso. "Claro, filho. Você sabe que pode me perguntar o que quiser." Mateus respirou fundo antes de continuar. "Alguma vez o senhor se arrependeu de ter me acolhido?" Perguntou com um toque de insegurança na voz. "Quero dizer, eu sei que não sou seu filho biológico e..." Antes que ele pudesse terminar, André o interrompeu, colocando a mão em seu ombro.
Mateus, escute bem, disse com firmeza. Nem por um segundo eu me arrependi de ter aberto as portas da minha casa e do meu coração para você. André fez uma pausa, olhando para Mateus com uma expressão sincera. Você é meu filho, e nada mudará isso. Você é meu filho, independentemente dos laços de sangue, continuou André. Você é a melhor decisão que já tomei na vida, e sou profundamente grato por você. Ao ouvir essas palavras, Mateus sentiu seu coração se encher de emoção. Durante anos, ele guardara uma insegurança, temendo que, em algum momento, André se cansasse dele ou se arrependesse de tê-lo acolhido. Mas agora, as palavras firmes do pai adotivo dissiparam qualquer dúvida. Eu também me sinto muito sortudo por você ter me dado uma chance, respondeu Mateus, buscando as palavras certas. Você foi o melhor pai que uma criança como eu poderia ter sonhado. André sorriu carinhosamente e puxou-o para um abraço paternal. Você é um homem extraordinário, Mateus, murmurou ele, e tenho certeza de que seu futuro será ainda mais brilhante. Mateus retribuiu o abraço, sentindo-se protegido e amado como nunca antes. Obrigado, pai. Farei tudo o possível para honrar sua confiança em mim. Após alguns minutos, eles se separaram, e André lhe deu um sorriso encorajador. Bem, agora que você terminou seus estudos, tem algum plano ou ideia do que gostaria de fazer? Perguntou André curioso. De fato, sim, respondeu Mateus com confiança. Tenho pensado muito e acho que encontrei minha vocação. André o ouviu atentamente, interessado nos sonhos e aspirações de seu filho. Quero me dedicar à filantropia e ao trabalho social, explicou Mateus. Quero usar minha educação e meus privilégios para ajudar outras pessoas que, como eu, passaram por situações difíceis. O rosto de André se iluminou com um sorriso orgulhoso. Isso é maravilhoso, Mateus, disse apertando o ombro dele. Seu coração sempre foi o de um verdadeiro filantropo. Animado para compartilhar mais sobre seus planos, Mateus continuou. Quero criar uma fundação que ajude crianças e jovens desfavorecidos. Quero dar a eles as oportunidades que você me deu para que possam ter um futuro melhor. André o olhou com profundo orgulho e admiração. Você sabe que tem todo o meu apoio para realizar esse sonho, garantiu ele. E não apenas isso. Quero ser parte ativa desse projeto. Mateus o encarou, surpreso. Pai? Perguntou com um sorriso radiante. Claro, respondeu André com convicção. Juntos faremos a diferença na vida de muitos jovens que precisam de uma oportunidade. Emocionado, Mateus abraçou o pai novamente, sentindo que seu coração ia explodir de felicidade. Obrigado, pai, sussurrou. Obrigado por acreditar em mim e apoiar meus sonhos. André o abraçou de volta, acariciando suavemente suas costas. Você é meu sonho realizado, Mateus, respondeu com a voz ligeiramente trêmula. E juntos faremos um mundo melhor. Nos meses seguintes, Mateus e André se dedicaram ao ambicioso projeto. Juntos, fundaram a Fundação Mateus, uma organização sem fins lucrativos focada em oferecer apoio a crianças e jovens em situação de vulnerabilidade. André, com sua vasta experiência e recursos, assumiu a parte administrativa e financeira da fundação, enquanto Mateus dedicou-se a criar programas de bolsas de estudo, centros comunitários e oficinas de capacitação, colocando seu entusiasmo e coração na causa. Aos poucos, a Fundação Mateus foi crescendo e expandindo, alcançando um impacto significativo na vida de centenas de jovens. Mateus tornou-se o rosto da organização, inspirando outras pessoas com sua história de superação e seu compromisso inabalável.
André, por sua vez, permanecia nos bastidores, mas sua presença e apoio foram fundamentais. Ele assistia orgulhoso, enquanto seu filho adotivo se transformava em um líder respeitado e admirado. Com o passar dos anos, a Fundação consolidou-se como uma das instituições filantrópicas mais reconhecidas da cidade. Mateus e André tornaram-se figuras proeminentes na comunidade, recebendo inúmeros prêmios e homenagens pelo trabalho realizado. Mas para eles, a maior recompensa era ver as vidas transformadas pelo seu trabalho. Ver aquelas crianças e adolescentes florescendo e construindo um futuro melhor era a realização de um sonho. Em uma das galas anuais da Fundação, Mateus levantou-se para fazer um discurso. Com um sorriso orgulhoso, olhou para a multidão e começou a falar. Anos atrás, um homem me ofereceu uma oportunidade que mudou completamente a minha vida, disse ele, enquanto André o observava atentamente. Ele abriu as portas de sua casa e me deu algo que eu nunca tive: uma família. Mateus fez uma pausa e pôde ver os olhos do pai se encherem de emoção. Graças a esse ato de generosidade e amor, continuou ele, com a voz embargada, consegui realizar meus sonhos e me tornar quem sou hoje. E agora, ao lado do meu pai, tenho a honra de poder oferecer a outros jovens a mesma oportunidade que ele me deu. A plateia explodiu em aplausos, emocionada com as palavras de Mateus. Nosso objetivo é proporcionar às crianças e adolescentes da nossa comunidade um lar, uma família e um futuro cheio de possibilidades, declarou Mateus com convicção. Porque cada um deles merece a chance de florescer e alcançar todo o seu potencial. André sorriu abertamente, lágrimas de orgulho nos olhos, ao ver o homem extraordinário em que seu filho se transformara, guiado pela compaixão e pelo desejo de fazer o bem. Quando Mateus terminou o discurso, André aproximou-se dele e o abraçou com força, sem conseguir conter a emoção. Orgulhoso de você, filho, sussurrou com a voz trêmula. Você realizou o sonho que eu nem sabia que tinha. Mateus retribuiu o abraço, sorrindo com uma felicidade que iluminava seu rosto. E sou grato por poder compartilhar esse sonho com você, pai, respondeu com sinceridade. Juntos vamos mudar o mundo. André assentiu, com um sorriso radiante. Sim, filho, juntos faremos isso. Nos anos que se seguiram, a Fundação Mateus consolidou-se como uma das instituições filantrópicas mais influentes da região. Sob a liderança de Mateus e com o apoio incondicional de André, a organização expandiu seus programas, alcançando milhares de jovens, proporcionando-lhes oportunidades de educação e apoio integral. Mateus tornou-se um líder social respeitado e admirado, conhecido por sua visão, dedicação e compromisso inabalável com a causa. André, por sua vez, continuava nos bastidores, mas sua presença e apoio eram fundamentais para o crescimento e o sucesso da Fundação. Juntos, pai e filho transformaram vidas, abriram portas e semearam esperança para jovens que, assim como Mateus, haviam sido marcados pela adversidade. A cada criança e adolescente que encontrava um novo caminho, André e Mateus sentiam o impacto de seus esforços. E enquanto observavam o brilho nos olhos de cada jovem que ajudaram a reerguer, tinham a certeza de que seus passados, por mais difíceis que fossem, haviam finalmente encontrado um propósito maior. Com o tempo, aquela missão que os uniu tornou-se um legado, uma prova de que o amor, a persistência e a coragem para recomeçar podem transformar não apenas a vida de uma pessoa, mas também o destino de uma comunidade inteira.